Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso treinamento, nossa maratona Scrum, essa pesquisa e desenvolvimento, na verdade, né? Tô compartilhando no canal o projeto aí. Aviso vocês que eu vou fazer também uma nova maratona, só que para outro segmento de mercado, ok? Devido à correria do trabalho, mas meu objetivo do canal aqui, pessoal, é compartilhar conhecimento e a gente dia a dia. Com o advento daí aí hoje, está muito fácil as informações, sempre eu recapitulo para vocês terem ciência, ok? O estudo de caso da implementação Scrum da empresa de saneamento básico. Então, a gente está fazendo essa empresa. Já tem a gente lá desde o início dos vídeos, a gente fez todo o fluxo de como implantar, né? Pelo menos um cenário, um estudo de caso aqui na empresa de tratamento de água. A gente conheceu sobre o processo do negócio, como funciona, e implantou esse estudo. Né? A gente já aprofundou os vídeos anteriores, a Sprint Planning aprofundou bastante, viu cenários alternativos, Daily Scrum, Sprint Review e hoje a gente vai fazer a nossa Sprint Retrospectiva, aprofundar nela, que é bastante fácil também, que é refletir sobre as melhorias no processo e equipe, ok? Eu tenho aqui o quadro Scrum que a gente iniciou, que já tem a quantidade de itens aqui, que a gente fez na Sprint Review no vídeo anterior, e a gente já vou dar como exemplo aqui finalização, né? Finalização. E o Gira, pessoal, oferece várias formas de você fazer um sprint review. Porque o objetivo da sprint review não, sprint plano. Oh, desculpa, a retro, a retrospectiva. Estou confundindo aqui já que já está tudo sprint, né? Na verdade, a retro, para não confundir, né? A retrospectiva. Então, o objetivo da retro é saber, né, se algumas metas foram alcançadas e se o trabalho dos desenvolvedores aqui, qual foi a intenção aí da sprint, a primeira sprint, certo? Às vezes, se você quiser concluir a sprint antes, você pode concluir, né? O analista, o tech leader, ele vai depender. Se ainda tiver trabalho ainda, um dia antes, mas o melhor é você concluir a sprint, certo? Vou colocar tudo aqui, concluir a sprint, para você ter um relatório. Na verdade, a sprint vou concluir, que dia é sprint aqui? Deixa eu ver. Essa sprint, essa sprint é amanhã, né? Então, já para concluir, no vídeo que eu estou gravando agora, né? Você que está assistindo esse vídeo, pode ser que esteja alterada a data. Mas, enfim, é só você renovar a data e fazer nova simulação. Aqui é um estudo de caso, um cenário, né? Então, você pode fazer várias formas. Outra coisa, pessoal, que eu falei lá nos vídeos anteriores, porque o Gira é uma ferramenta bem complexa. E a gente fez um overview dos itens mais que a gente utilizou de algumas configurações. Lembrando que tem várias formas de gerenciar o Gira, mas você aplica o Scrum, tem a metodologia, ok? E o que eu digo a vocês é o seguinte, que aqui no Gira também, eu falei aqui da ferramenta, por exemplo, o processo lá da Sprint Plan, você vai fazer todo o fluxo de processo, certo? Porque o Gira tem várias ferramentas que você pode fazer a documentação, fazer tudo. Um exemplo aqui da documentação é que a gente, por exemplo, nesse Use Story aqui, cadastro de dômetro, vai estar todas as documentações que você vai fazer do trabalho, dependendo das documentações aí que for utilizada no trabalho da empresa, porque algumas empresas adotam algumas documentações específicas. A gente está falando da retro aqui, né? Mas eu quero voltar, né? Que a retro já é para isso, é voltar tudo que foi criado, né? Explicar cada daily, né? Você ver todos os aprendizados que você teve ali no momento de construir cada user story, ter um esforço específico de cada um. Mas a documentação, ela durante a sprint, durante aquele momento, vai sendo criada documentações, certo? E você aqui pode, no Confluence, você pode criar no Confluence também as documentações do seu projeto específico. Aí vai depender da empresa que você vai adotar a documentação.
porque tem várias documentações, mas tem as normas internacionais, certo? Aqui você pode. Eu criei só um caso de teste aqui para a gente referenciar esse é o cadastro de hidrômetro aqui. Eu criei esse caso de teste para associar aqui o hidrômetro, certo? Eu criei um caso de teste, cadastro de hidrômetro e associei cada item aqui ao hidrômetro. Tem outras formas também de gerenciar, que é o teste RAW que eu estou utilizando a integração, que você pode criar todos os casos de teste e vincular também, que eu vou falar nos vídeos posteriores, certo? Mas eu quero recapitular que você tem as normas aqui de documentação, onde você pode colocar tudinho antes de você fazer, que essas normas aqui de documentação, pessoal, vai servir, deixa eu ver aqui, que é norma de documentações, vai ser toda a visão que você vai ter de todo o trabalho, visão do produto, backlog, de todo o trabalho. Tem as normas e diretrizes também de outras documentações que você pode usar, né? Que é além de outras documentações, que é plano de gerenciamento de projetos, especificação, arquitetura, plano de teste, usuário, documentação técnica. Então tem uma basta de documentação. É para ser feita essas documentações? Sim, né? É uma política ali que durante a sprint você vai ter que gerenciar esse produto e você vai vincular todos os casos aqui do Gira. Então a gente só fez algumas específicas, mas isso aí é durante o trabalho, entendeu? Isso aí vai tomar tempo. Então o que a gente passou aqui mais ou menos é para a gente ter entendimento de todas as cerimônias. Então tem um esforço de trabalho que requer tempo para trabalhar todo o produto, todo o ciclo. Mas as cerimônias são essas oficiais. Não tem muito mistério. O refinamento eu também falei bastante, ok? Então a retro, pessoal, o objetivo dela, na verdade, nada menos, é que o objetivo dela é inspecionar como a sprint foi conduzida, certo? Em termos de pessoas, processos, ferramentas de colaboração, identificar ali as melhorias concretas para o ciclo. E um roteiro aqui, por exemplo, vamos fazer um roteiro aqui na Embrasa, que seria, vamos simular agora, a gente está lá numa retro, né? A duração, por exemplo, pode ser 1 hora ou mais, vai depender do time. A local, né, sala de reuniões ou Teams, participantes, time DevOps, PO, Scrum, entre outros. As etapas das reuniões. Às vezes você pode seguir esse roteiro, né? Você que está no time aí. Mas você pode seguir um roteiro que você mais. Cada ser humano tem uma forma de falar, de agir. Então não é para todo mundo é igual, né? Então tem que cada um seguir um roteiro ali uma forma. Então ali tem uma abertura leve, né? E depois você vai recapitular um sprint, fazer coleta de percepções de cada um, priorização de ações, né? Aí eu tenho um tempo estimado aqui, a responsabilidade de algumas pessoas e o objetivo, ok? Então, exemplos de fala aqui reais aqui na Retro, um exemplo também. Por exemplo, a Joana, como Scrum Master, ela chega lá, pessoal, vamos começar uma rodada aqui rápida. E como vocês se sentindo nessa sprint, né? Em uma palavra, vocês poderiam dizer em uma palavra só como vocês se posicionaram nessa sprint, o que vocês acharam. Em uma palavra, né? Então, aí o Felipe vai falar, ó, corrida, né? A entrega foi boa, mas o ambiente de homologação travou 2 dias. Aí a Maria aqui também fala desafiadora. Tive dificuldade com os dados simulados, mas o time me ajudou bem. A Manuel Pio também fala, ó, produtiva, né? A visualização para o setor ficou ótima, mas precisamos melhorar a comunicação ali das amostras dos setores, por setores. A Joana já fala, né, legal, a Dev aqui. Agora vamos listar o que funcionou bem. A Joana já, a Schoolmesh quer dizer, fala legal. Agora vamos listar o que funcionou bem e o que podemos melhorar, né? E aí tem outras formas também, né? Aí a equipe, a equipe vai dizer o que mais ou menos a equipe? A comunicação entre os devs, código review mais rápidos, ambiente de teste estável, falta de tempo para testes manuais. Então, cada um vai listar aqui, a equipe vai descrever a comunicação. Então, ela vai listar aqui
vai dizer o joinha, alguma coisa, você tem que ter uma interação ali para fazer bastante. Então, que o Scrum Master faz bastante legal, é bastante legal em trabalhar isso. A Joana ali, vamos priorizar qual desses pontos merece mais ação imediata. Aí o Felipe, né, faz ali o ambiente de teste. Sugiro criarmos checklist de validação antes da sprint review. E Joana fechado, quem pode assumir isso? Aí Joana, vamos priorizar. Qual desses pontos merece ação imediata? Aqui na verdade está repetindo, né? O cenário está repetindo. Sugerimos criar um checklist e tal. Fechado. Quem pode assumir isso? Aí Maria, eu posso montar um checklist com o Rafael. Perfeito, vamos registrar isso com a ação da sprint. Obrigado, pessoal. Então, aqui na sprint também, às vezes você pode priorizar os itens para ter ação imediata. Por exemplo, teve comunicação entre os devs? Teve. Code review mais rápido? Ok. Ambiente de teste estável? Não. Foi ruim o ambiente de teste. Falta de tempo para testar manuais? Ok. Então, deve priorizar a lista ali do que funcionou bem e o que vai poder melhorar, entendeu? Então você tem que ter essa noção aí de como fazer também, na verdade, trabalhar em equipe, né? E as ferramentas que você pode utilizar, certo? Mural virtual ali, Mil, certo? Entre outros, templates visuais, registro de ações, Azure DevOps, Plane, ClickUp. O checklist antes da retrospectiva. Você precisa fazer um checklist ali, pessoal, antes da retrospectiva. Então precisa verificar se a sprint encerrada e a review foi concluída. Se antes da retro, você deve fazer esse checklist, ok? Ambiente seguro e sem julgamento, tempo reservado no calendário, facilitador preparado com dinâmica leve, documento de ações anteriores revisados. Então a gente deve ter esse checklist todinho antes da sprint. Relatórios essenciais para uma retro, pessoal. Quando uma retro, o objetivo da retro, você viu aí nas falas de cada dev ali, simulando um roteiro, devemos ter ciência que, na verdade, os POs, entre outros lá, gerentes, eles vão querer relatórios da velocidade, saber ali a margem do time, como é que está trabalhando, a quantidade de índices realizados, o previsto realizado, entre outros. Então, você deve tirar ali os relatórios essenciais para que tenha informação dessa sprint. Até também para você gerenciar bem. Você precisa gerenciar bem essa equipe, e como você precisa gerenciar bem, você precisa estar ciente ali do trabalho. Então, relatório de velocidade, né, o que mostra a quantidade de tempo ou índices concluídos, ou planejado. Por que usar? Né? Avaliar se o time está carregando de forma sustentável, fontes tem Azure DevOps, Gira, entre outros. O gráfico de queima, né, famoso, que mostra o quê? Mostra o progresso diário da sprint em relação ao plano. Por que usar? Identificar gargalos, dias parados ou aceleração repetida. Insight. Se o gráfico ficou plano por dias, pode indicar impedimentos. É porque se o gráfico, na verdade, não teve um altos e baixos, eu vou mostrar no vídeo mais à frente, você vai ter que ter uma estimativa ali por que aconteceu isso, ok? É bom apresentar os gráficos na retro? Sim, é legal. Mas algumas coisas não devem ser mostradas devido aos desenvolvedores, né? Porque os desenvolvedores ali você vai estar você deve pegar alguns gráficos que tenham relação com a sprint, com o projeto, que teve um avanço, para não dar ali uma margem de que, né, a equipe tá com baixo desempenho. Algumas coisas você deve dizer, ó, precisamos melhorar nesse nesse serviço aqui. Precisamos ter um entendimento melhor dos processos operacionais, precisamos ter um entendimento melhor, né, de algumas dívidas técnicas que apareceram, para incentivar a equipe a buscar informação, buscar também uma melhoria no dia a dia. Isso é importante, porque você deve apresentar alguns gráficos não para desmotivar a equipe também, né? Isso é importante para alguns casos, por cenários.
Relatório de bugs e incentivos também, né? Tem aqui toda a total descrição, vou deixar esse slide aqui. E também relatório de pull requests, né? Code review é legal também para a equipe técnica. Isso serve muito, é valioso. E relatório de impedimentos que ocorreram, é importante. Feedback do cliente e de stakeholders. Então, esses relatórios são importantes para o dia a dia ali em trabalho. Relatórios também de ações da retro anterior, se você quiser, na verdade, trazer, mas algumas coisas essenciais. Tem aqui o que mostra, né, por que usar e qual a fonte ali. Isso é legal para você ter a ciência. Então, a dica de ouro aí que eu com a IA aqui a gente deixamos, leve dados para retro, mas não esqueça das emoções, é isso que eu digo. Combine relatórios com sendo dinâmicos e leves, né, para capturar o lado humano da sprint. Um gráfico mostra o que aconteceu, mas a conversa revela por que aconteceu. É isso que você deve ter em mente. Aí não é só chegar lá com os dados, mostrar. Eu estou vendo no advento que eu estou trabalhando muito tempo na área que perderam a acessibilidade do humano, né? Você pode utilizar aí, eu já utilizei, para poder ali melhorar a qualidade técnica, certo? Agora sim, ser humano, pessoal, ser humano, você não vai conseguir controlar. É um lado aí. Então, essa ferramenta vai existir. Então, trabalhar com o ser humano é a gestão que eu acho maravilhosa, a gestão de pessoas. Então, temos aí a grande equipe, porém, precisamos entender que essas margens, esses dados que estamos vendo no momento da retro, está relacionado à própria equipe, né? A própria equipe. Se o dado estiver ali correto, você não deve verificar de uma forma que negativa, né? Você deve verificar qual o objetivo que se a equipe está agindo. Então, os gráficos vão trazer isso no dia a dia para que a equipe tenha uma postura melhor, certo? Então, é igual um time. Tá ali a zona de rebaixamento, o time tem que alcançar as metas, tem que subir e descer. Então, tem que ter a análise do dia a dia, né? Então, tem uma Copa específica para atingir. Ah, tá na zona de rebaixamento, mas temos que atingir a Libertadores, pelo menos, ou a Sul-Americana. Será que a gente chega lá? Será que a gente vai entender? Enfim, né? Nos próximos vídeos, eu pretendo melhorar mais ainda minha comunicação e argumento relacionado a algumas tarefas didáticas aqui, devido que entra numa área muito técnica, na área de ciência da computação. Isso influencia, às vezes, algumas atividades, certo? Então, eu não aprofundei muito detalhe no processo de DevOps, entre outros, porque isso toma muito tempo. Mas o Scrum, eu creio que o Scrum, todos os rituais que a gente viu aqui, passamos. Passamos aqui, porque esse é o modelo que da Embrasa que a gente atuou. Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospectiva, o refinamento também do backlog. Eu tenho agora novos cenários que eu vou aplicar para outro segmento de mercado, uma empresa de aviação, alguma coisa assim. Só que já para software também, um segmento de software prontos. E também vou vir também com outros modelos de casos para a gente utilizar dia a dia, não só o Scrum, aplicando o gerenciamento de software e outros segmentos de mercados. Então tem diversas aplicações, pessoal. Tem a IA hoje, mas você tem que saber como aplicar no dia a dia. E ali a gente simular mais também para um outro segmento de mercado, como atuar, né, em larga escala, em grandes projetos. Isso aí já requer um avanço científico, um avanço mais de pesquisa e trabalho, ok? Então é isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau.